A aula de hoje é sobre vertedor. Vertedor é utilizado para medição de vazão, né? E essa vazão ela pode ser medida tanto em canal natural como artificial. Natural, rio, riacho, rio, riacho. E os artificiais, que são aqueles que a gente já construiu. Outros nomes: vertedouro, sangrador, sangradouro e em Portugal é descarregador. Também vertedor é utilizado para os extravasores de represa, mas nesse caso ele não tem bem a função de medir vazão, e sim fazer com que não transborde a água da represa, né? Que volte lá para o curso do rio, ok? Esse aqui é um vertedor triangular, essa aqui é a altura da lâmina d'água. A altura da lâmina d'água a gente chama também de carga. Então, é esta altura assim que se eleva ao vertedor para a gente poder fazer a medição de vazão. E esse aqui é um vertedor de parede espessa, tá vendo que aqui é bem largo? Aqui já é um vertedor retangular, ele não tem contração, então tem a mesma largura aqui do rio e passa por cima. Esse tipo de vertedor a gente vê aqui em Guarapuava, na barragem do Parque do Lago, bem lá na esquina tem uma barragenzinha, você vê esse tipo de vertedor lá, bem fácil de ver. Aqui é um vertedor triangular de parede delgada, lembra lá do intestino delgado, que é o fino, então parede delgada ou fino. De novo, mais um triangular, um trapezoidal, e aqui aquilo que a gente chamou de extravasor, que popularmente é vertedor, de uma represa. Então, para não passar água aqui por cima, certo? Eles, na época de cheia, abrem aqui os vertedores para a água passar, tá? Ou melhor, abrem as comportas para a água passar. Mas ele não tem tanta medição de vazão, tá? A função de medição de vazão. Mais um triangular. Outro triangular, já viram que o triangular é bem utilizado, mas presta atenção que para as fórmulas que a gente vai usar, ele tem que ter aqui esse ângulo de 90 graus, tá? Este aqui é dá para ver bem que é um vertedor portátil, né? Aqui um tubular, este também já tá caindo em desusos, por quê? Porque ele é muito perigoso. Pense um buraco desse no meio de uma barragem, de um lago, e o povo entrando mesmo sendo proibido, né? Que a gente vê muito vídeo por aí de gente entrando. Então, se uma pessoa cai aqui dentro, é bem fácil ele se afogar, certo? Este vertedor serve para manter o nível do rio. Aqui, ó, o nível está mais baixo, então a água não está fluindo. Nesse aqui já dá para ver que ele está um pouquinho mais alto e já está fluindo para dentro do vertedor tubular. Os elementos de um vertedor. A gente precisa saber o nome das partes aí de um vertedor. Então, para começar, este ladinho aqui se chama face. A parte de cima do vertedor, que fica mais abaixo d'água, se chama crista ou soleira. E a distância de uma face até a outra é a largura do vertedor, certo? Já a distância do canal aqui é chamado de B e é a largura do canal. Então, olhando de lado, o que que a gente tem aqui? Aqui é espessura, né? Tô olhando de lado, então é espessura. Aqui a lâmina d'água caindo, e estão vendo que o H não tá bem em cima do vertedor, ele tá um pouquinho mais pro lado. Por quê? Porque tem essa queda. Então, se eu medir bem em cima do vertedor, vai dar errado. Para eu medir o H, eu vejo, dá mais ou menos aí uns 10 centímetros. Eu pego 5 vezes isso, que dá 50 centímetros, e venho aqui para frente e medir, certo? Para ter certeza que não estou pegando esta parte aqui que está diminuindo a altura da lâmina d'água. Então, eu sempre vou medir um pouco antes, a montante do vertedor, tá? Este é o H, que é o mesmo H que a gente chama de carga, ok? Aí, nessa figura, tem o P1
e o P2. O que é o P1 e o P2, né? O P1 da parte mais alta do vertedor, ou melhor, o P, que P é a parte mais alta do vertedor até o fundo do canal. E o P1 é da altura da lâmina d'água depois, a jusante do vertedor, até o fundo. Então, P1 depois e P antes montante. P1 depois jusante. Isso aqui é para ver se o vertedor é afogado ou livre. Neste caso aqui ele é livre. Por quê? Porque o P1 é menor que o P. Então, se ele é menor, a gente ainda consegue, tem uma parte aqui para fora, então ele é livre. Se depois do vertedor a água continuasse, por exemplo, aqui assim, acima do vertedor, ele seria afogado. Então, aqui a classificação, quanto à forma, retangular, trapezoidal, triangular e circular também, aqui não aparece. Você pode fazer uma composição de figuras, o fundo circular e as laterais retangular. Quase não é usado, só acha dor de cabeça para gente para fazer essa medição. Daí, se ele é afogado ou livre, que eu já expliquei antes, P é maior que P1. P é maior do que P1, ele é livre. Se P for menor que P1, ele é afogado. Quanto à espessura da parede, né? Então, se a espessura for menor ou igual a 0,66% de H, que é a carga, ou eu falei por cento, mas é assim, 66% de altura do H, ou 0,66 vezes H. Isso aqui significa assim, se a espessura for menor que 2/3, ele é parede delgada. E se for maior, ele é de parede espessa. É só isso, tá? Me perguntaram, o H em centímetros, milímetros, vai depender, né? Se o H for em milímetros, a espessura em milímetros. Se o H for em metros, a espessura é em metros. E sem contrações laterais ou com contrações laterais. Esse aqui eu vou explicar porque tem umas figuras um pouquinho mais para frente. Aqui, caso o vertedor seja de parede espessa, eu uso essa expressão. Por que a expressão muda? Porque quando é parede espessa é como se a lâmina grudasse mais aqui e houvesse mais uma perda de carga e diminui a velocidade, da mesma forma que tem que subir aqui perdendo essa velocidade. Então, a gente vai usar este H aqui, que é a altura da lâmina d'água antes dela cair, certo? Então, isso aqui é o vertedor para parede espessa. Agora, sobre as contrações, tá vendo aqui? Vem vindo um canal, a largura do canal é igual à largura do vertedor, então é sem contração. O canal aqui é maior do que a largura do vertedor, quer dizer, tem uma paredinha aqui e outra paredinha aqui, então aqui tem duas contrações. Mesma coisa, ó, sem contração, com uma contração, que é esta paredinha aqui, com duas contrações, que são as duas paredes. Aí, eu tenho também as fórmulas para vertedor retangular. As fórmulas que a gente acha nos livros são essas. Essa aqui eu arrumei um pouquinho, porque eu acho mais fácil, que em vez de você fazer raiz quadrada de 3, né, de h ao cubo, não é a mesma coisa que h elevado a 3 divididos por 2, 3 divididos por 2 é 1,5. Então, eu troco esta parte aqui por h elevado a 1,5. Para quem tem calculadora, tranquilo, né? Tá? Então, vertedor sem contração, vertedor com uma contração e vertedor com duas contrações. Agora, a gente está vendo um vertedor trapezoidal, onde Cipulletti chegou à seguinte conclusão, tá? Que se você fizer na proporção de 1/4, que tá aqui, ó, 1/4, cada 1 metro que eu tiver na horizontal, 4 na vertical, certo? Se eu fizer essa inclinação desta forma, eu posso usar a mesma fórmula
que eu utilizei para vertedor retangular sem contrações. É como se esta inclinação aqui compensasse as paredes que eu tenho, certo? Então, eu uso a mesma fórmula que a de vertedor sem contração, que é esta aqui, tá? A primeira aqui que a gente colocou, ok? Daí vamos para o vertedor triangular, a fórmula é um pouquinho mais simples, porque não tem H. Lembre que essa fórmula é para ângulo de 90 graus, não vai fazer com ângulo menor. E vertedor circular, o que tem diferente? O H é a mesma altura da lâmina d'água e o D é o diâmetro, tá? Do vertedor circular. Agora eu vou fazer um exercício para vocês, só que em outra gravação daí. Só um instantinho.